galera, tudo bom? Vamos iniciar aqui a nossa semana 10, chegamos à nossa semana 10, onde a gente vai trabalhar o conceito das composições de movimentos. Esse conceito surgiu quando Galileu Galilei provou, através de alguns cálculos e de alguns experimentos, porque Galileu era muito baseado na física experimental, que dois movimentos que ocorrem, tá? Independente, mosquito chato aqui, dois movimentos que ocorrem independente um do outro, tá? Um sem influenciar o outro, por exemplo, eles podem compor um movimento resultante, onde esse movimento resultante ele vai ter um pouco das características do primeiro movimento, um pouco das características do segundo movimento, mas esses movimentos continuarão independentes entre si, tá certo? Um não vai, pelo fato de criarem um terceiro movimento, um não vai sofrer influência do outro. É mais ou menos como aquele exemplo que a gente fala do barquinho e da correnteza. Você deve ter escutado falar sobre esse exemplo. Nesse exemplo, você tem o movimento de um barco nas margens, nas águas de um rio. Você tem o movimento das águas do rio e você tem um movimento resultante. Um movimento composto pela interação da água com a correnteza. Mas se o barco deixar de estar nessa correnteza, a correnteza tem a mesma velocidade de antes. Se a correnteza deixar de ter uma velocidade, o barco tem a sua velocidade própria do motor. É óbvio que as duas juntas vão criar um outro movimento. Por isso que nós chamamos de composição de movimentos, que vem da ideia dos movimentos independentes. Tá certo? Eles vão compor o terceiro movimento. Então a gente vai tentar debater isso aqui com você. Tá bom? A gente vai dar algumas dicas aqui para você. Como eu tenho feito, eu acho que tem funcionado, você tem gostado. A gente vai trabalhar com algumas informações no quadro aqui para vocês. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu tenha as margens de um rio aqui assim, tá bom? E eu tenho um barquinho que quer atravessar as margens desse rio, tá? Ele quer vir daqui para cá, com uma certa velocidade que eu vou chamar de VB. Esse VB é a velocidade do barquinho própria, a própria velocidade dele. A velocidade dele em relação às águas, tá? É como se não existissem águas aí, tá? Então, se não existisse a correnteza, o barquinho chegaria aqui. Tá certo? Ele chegaria nesse ponto imediatamente à frente. Deixa eu colocar essas margens retinhas para ficar mais fácil você entender. Então ele chegaria aqui assim, ó. Esse barquinho chegaria nesse ponto, tá? Supondo que aqui é a distância entre as margens desse rio, que eu vou chamar de dB, eu teria até como encontrar o tempo que esse barco gasta ou iria gastar para atravessar as margens desse rio. Esse tempo ficaria assim. Tá bom? Deixa eu só ver se está tudo centralizado como eu gosto. Beleza, tá assim. Jóia. Então, ó. Esse aqui seria o intervalo de tempo sem correnteza. Sem correnteza. Concorda comigo? Então esse é o intervalo de tempo sem correnteza. Como se não existisse correnteza. Mas vamos supor a existência de uma correnteza. E que essa correnteza esteja aqui assim. É óbvio que a experiência vetorial que você está adquirindo ao longo desse ano leva você a crer que esse vetor relacionado matematicamente com esse outro vetor gerará uma resultante. Esse vetor com esse aqui, o VB com o VC, os dois juntos gerarão uma resultante que essa resultante vai fazer com que esse barquinho, na verdade, ele atravesse as margens de um rio assim. Concorda comigo?
Então, na verdade, esse barquinho vai atravessar as margens do rio por esse caminho. Em vez dele atingir esse ponto, ele vai atingir esse ponto aqui. E quem vai fazer ele se deslocar para cá é exatamente a velocidade da correnteza. A velocidade da correnteza é quem afasta esse barquinho para cá. Ela é a responsável por trazer esse barquinho para cá. E aqui eu tenho a minha velocidade resultante. Tá? Que como eu encontro essa velocidade resultante? Sem nenhum problema. Eu encontraria essa minha velocidade resultante assim. Velocidade resultante ao quadrado, não é isso? É igual ao VB ao quadrado, ok? Mais o VC ao quadrado. Velocidade do barco em relação às águas, também chamada de velocidade própria do barco. Velocidade das águas, da correnteza em relação às margens. E aqui a minha velocidade resultante, que é a do barco em relação às margens. Beleza. Agora, vamos encontrar o tempo com a correnteza. Como é que eu poderia encontrar esse tempo com a correnteza? Eu vou chamar de ΔT'. ΔT'. Bom, vai ser essa distânciazinha aqui, tá certo? Que é por onde o barco vai caminhar, que eu vou chamar de distância resultante. Dividido pela velocidade resultante. Acho que eu te convenço fácil disso aqui. Sem nenhum problema, eu acho que eu te convenço fácil. Esse aqui é com a correnteza. Acho que não tem dificuldade de eu te convencer disso daí. Mas eu talvez tenha dificuldade para te convencer do seguinte. Aí entra a habilidade 3, competência 1 do Enem. Confrontar o senso comum com a realidade científica. Essa habilidade cai em questões de biologia, física e química. Não é uma habilidade como todas as outras, tá? De ciências da natureza, não é de física. Não existe isso, é de ciências da natureza. Na verdade, tem uma outra específicazinha, mas que não dá para você cravar, tá? Que é somente daquilo. Então, essa cai em biologia, física e química. Em física, ela confunde muito, porque o aluno tem muito pouco conhecimento de ciência, tá? Isso é normal. Tenta improvisar muito na ciência. Você tem que ter cuidado. Qual é a minha pergunta? Qual é a minha afirmação? Eu vou afirmar que com ou sem correnteza, o intervalo com ou sem correnteza, os intervalos de tempo para esse barco vir de onde ele está até atingir a margem, quer ele atinja aqui, quer ele atinja aqui, os dois intervalos de tempo são iguais. Aí você vai dizer, César, impossível. Eu vou dizer, não, é possível. E esse é o princípio da independência dos movimentos de Galileu Galilei. O que você precisa entender é, existem dois triângulos aqui. Um triângulo de velocidade e um triângulo de distâncias. O triângulo de distâncias, eu vou apagar algo aqui só para lhe mostrar. Ele é composto dessas três distânciazinhas aqui, ó. Estou desenhando aqui para você. Se acalma. Pronto. Que distâncias são essas? dB, D resultante. E essa outra daqui, que nem esquenta a cabeça com ela agora, seria a distância que esse barco percorre rio abaixo, a favor da correnteza. Mas olha que se esses dois triângulos são semelhantes entre si, porque eles estão no mesmo lugarzinho aqui, um ângulo em comum, um ângulo reto em comum, e esse outro ângulo aqui, eles são semelhantes, significa que DB está para VB, DB está para VB, DB está para VB, assim como D resultante está para V resultante. D resultante está para V resultante. Se DB está para VB, assim como D resultante está para V resultante, significa que esses dois intervalos de tempo são intervalos de tempo idênticos. Esses dois intervalos de tempo
são intervalos de tempo idênticos. Princípio da independência dos movimentos de Galileu Galilei. Dois movimentos independentes ocorrem, tá? Eles geram um movimento resultante, mas o intervalo de tempo para a conclusão desses movimentos independe de qual deles em qual deles você está fazendo a análise. O intervalo de tempo é sempre o mesmo. Tem outro exemplo para dar aqui para vocês, mais dois exemplos. Deixa eu colocar mais um exemplozinho aqui. Olha só. Vamos para mais esse exemplo aqui. Lançamento horizontal. Tem uma bomba. A gente vai falar disso aqui na outra semana. Mas é mais um exemplo de composição de movimento. Faz de conta que essa bomba foi lançada de um avião que estava no voo horizontal, tá? A gente sabe que, para quem está do lado de fora, como você que não está dentro desse avião, essa é a trajetória seguida pela bomba. Então, essa aqui é a trajetória para referencial no solo. Concorda? E essa daqui é a trajetória para referencial no avião. São trajetórias diferentes e na próxima semana a gente vai conversar o porquê dessas trajetórias serem assim, que composição de movimentos é essa, mas eu pergunto uma coisa para bater naquela minha informação anterior. Será que teria sentido lógico a gente dizer que o intervalo de tempo que o piloto avalia a queda dessa bomba é diferente do intervalo de tempo que uma pessoa avalia a queda dessa bomba? Ridículo isso daí, concorda comigo? Imagine que a bomba explodiu para um referencial e não explodiu para o outro. Ridículo. Fora do propósito lógico da situação. É óbvio que se essa bomba aqui, estamos falando como uma física clássica, não tem nada de física quântica, de relatividade aqui quântica. Então, se essa bomba gasta 10 segundos para cair no solo, para esse referencial que está de azul, ela vai gastar 10 segundos para cair do solo para o referencial que está de vermelho, não altere nada. O referencial mudou, a trajetória mudou, são movimentos compostos de velocidades, de acelerações diferentes, mas o intervalo de tempo é o mesmo. O intervalo de tempo é o mesmo. César, eu estou quase convencido, mas ainda eu queria uma coisinha mais. Para lá. Ser exigente e eu sou persistente em te convencer. Eu vou te convencer. Vamos mais esse exemplo aqui. Espero te convencer com esse. Bora lá. Tem um barco aqui. Tá? Um barquinho aqui. Aqui tem as águas de um rio. Tá bom? E esse barquinho está com uma certa velocidade. Vou colocar 2 metros por segundo. Existe uma bolinha de isopor que está boiando aqui. Essa bolinha de isopor está boiando na água, tá certo? A uma distância de 12 metros. Essa bolinha está a 12 metros de distância desse barquinho. Vamos encontrar o tempo que esse barquinho gasta para encontrar essa bolinha de isopor. Vamos imaginar que não existe correnteza. O tempo que iria ser gasto aqui será calculado assim. Distância sobre a velocidade. 6 segundos. Estou certo ou não? Beleza. Agora vamos supor que o barquinho continua com a mesma velocidade de 2 metros por segundo. Beleza? É o mesmo barquinho, só a figura que está diferente aí, mas é o mesmo.
e que existe uma correnteza agora de 1 metro por segundo. E que a bolinha ainda encontra nos mesmos 12 metros. Eu te pergunto, o fato da correnteza estar com 1 metro por segundo, concorda que essa bolinha agora não mais está em repouso? Essa bolinha vai adquirir quanto? Exatamente. 1 metro por segundo. A bolinha vai adquirir 1 metro por segundo. Beleza. Bora lá. Vamos achar agora o intervalo de tempo. Vai ser a distância relativa entre eles, que continua sendo quanto? 12. E a velocidade relativa entre eles? Vamos lá. O barquinho não mais está com 2, porque ele está sendo ajudado pela correnteza. Então ele está com quanto? Com 3. 2 mais 1. Em compensação, não está parado mais. Está com quanto? Com 1 metro por segundo. Quando eu colocar aqui 3 menos 1, vai dar os mesmos 6 segundos. Consequentemente, você agora, acredito eu, que começa a concordar um pouco mais comigo, ser menos teimoso, tá? E ver que o intervalo de tempo aí independe, tá, do fato de existir ou não correnteza. Os movimentos são independentes, o tempo gasto é o mesmo. É óbvio que possa ser que você encontre uma situação em que isso não seja verdadeiro, mas essa situação, com certeza, você não está fazendo a análise de acordo com o assunto que nós estamos trabalhando. Por exemplo, se você for para a física quântica, tá altíssimo, não é nem física quântica, com a física de altas velocidades, o que Albert Einstein trabalhou, é óbvio que isso não vai valer. Isso não vai valer. É óbvio, tá? Por quê? Porque quando você trabalha com altas velocidades, há uma mudança, tá, de paradigma total em relação à física clássica. Tá? A contração do tempo, contração do espaço, dilatação do tempo, enfim. É outra brincadeira. A brincadeira passa a ser outra. Tá? Mas para as condições que eu apresentei aqui, que acho que são as condições da física clássica, sempre o que eu falei vai bater. Tá bom? Vamos lá resolver alguns exercícios, porque na resolução desses exercícios a gente ainda tem muita teoria para dar. Então a gente vai resolver alguns de uma maneira bem lenta, porque tem muita coisa ainda para ser falada. Tá bom? Vamos lá. O tempo é o rio que corre. O tempo não é um relógio. Ele é muito mais do que isso. Questão 1. O tempo passa, quer se tem um relógio ou não. Então ele está falando da independência, tá vendo? Uma pessoa quer atravessar o rio no local onde a distância entre as margens é de 50 metros. Para isso, ela orienta o seu barco perpendicularmente às margens. Considere que a velocidade do barco em relação às águas é de 2 metros por segundo e que a correnteza tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Sobre a travessia desse barco, assinale a afirmativa correta. Ele disse que o VB é a velocidade do barco, primeira questão. Ele está dizendo que o VB, exatamente a figura que eu coloquei, é 2 metros por segundo. E a velocidade da correnteza ele deu como sendo 4 metros por segundo. Isso vai me dar uma velocidade resultante, porque segundo o texto, eles estão perpendiculares entre si, ok? Isso é fato, não é isso? E 2 agora, também é fato que se eu quiser achar o tempo de travessia desse barco, eu não preciso achar essa velocidade resultante, achar essa distância resultante. Eu posso achar o tempo de travessia desse barco somente utilizando a própria velocidade dele, como se não existisse correnteza. Então eu posso encontrar o tempo de travessia, já mostrei isso para vocês, não há como duvidar mais, acredito eu, né? Fazendo a distância entre as margens pela velocidade VB, sem nenhum problema. Imagine que é a figura que eu coloquei alguns minutos atrás. Ele está atravessando perpendicularmente e tem a largura do rio.
Então eu tenho 50 metros. E esse tempo aqui é independente de ter correnteza ou não. Independente de correnteza ou não. Tá certo? Veja como essa letra A vai derrubar o seu concorrente. Você não. Mas o seu concorrente cai nessa letra A. Veja bem o que ela diz. Se a correnteza não existisse, o barco levaria 25 segundos para atravessar o rio. A maioria coloca, verdadeira, até aí. Com a correnteza, o barco levaria mais do que 25 segundos. O que é que o aluno enxerga? Bom, sem a correnteza, o barquinho é assim. Com a correnteza, por ter isso, ele vai inclinado. Por ele ir inclinado, a distância passa a ser maior, que é a hipotenusa. Então ele vai gastar um tempo maior. Está errado quem pensa assim, que não vai ser você. Você não vai pensar assim. Isso aí a gente comprovou, tá? Eu dei vários exemplos para mostrar que o tempo não altera. Tá? Então o tempo é com a correnteza ou sem a correnteza. Para esse tipo de questão, o mesmo. B. Como a velocidade do barco é perpendicular às margens, a correnteza não afeta o tempo de travessia. Na verdade, o tempo de travessia ele não é alterado em situação alguma. Ele condicionou ao fato de ser perpendicular. Não é. C. O tempo de travessia em nenhuma situação seria afetado pela correnteza. Exatamente. Em nenhuma situação seria alterado por essa correnteza aí. Tá? Porque são grandezas que a gente gera um triângulo, que são triângulos semelhantes, enfim. Aí ele dá mais letra D e letra E, enfim, mas o gabarito é letra C. O tempo de travessia em nenhuma situação seria afetado pela correnteza. Tá certo? Em nenhuma situação o tempo seria alterado aí pela correnteza. Beleza? Questão de número 2. Super interessante essa questão 2. Super interessante. Vê bem. Um menino flutua em uma boia que está se movimentando, levada pela correnteza de um rio. Outra boia que flutua no mesmo rio, a certa distância do menino, também está descendo com a correnteza. Tá? Então, a correnteza está influenciando as duas boias, essa e essa daqui. Então, na verdade, tanto a boia que está o rapaz, quanto a boia que está sozinha, elas possuem a influência da velocidade da correnteza aqui. Nas duas. Tá certo? A posição das duas boias e o sentido da correnteza estão indicados nessa figura. Considere que a velocidade da correnteza é a mesma em todos os pontos do rio. Nesse caso, para alcançar a segunda boia, o menino deve nadar na direção indicada por quem? Por qual linha? Veja, o mais comum é o aluno imaginar que vai ter que existir uma resultante entre esses vetores aqui, para que o rapaz consiga encontrar essa boia aqui. Por exemplo, o aluno poderia imaginar que o rapaz tinha que nadar, sei lá, para cá, que a correnteza empurrando para cá, ele viria inclinado, ou algo do tipo, ou tem que inclinar para N, já para L, para N, enfim. Tem N situações que você pode imaginar vetorialmente. Mas isso não é uma questão de resultante vetorial. Simples. Isso é uma questão que você tem que imaginar o seguinte. Ó. Vamos parar para pensar que exista a boia aqui. Existe uma linhazinha. Só pela linha. E a outra boia. Essas duas componentes fazem parte das duas boias, que é a velocidade da correnteza.
Significa o quê? Que se não existisse outra velocidade, só a da correnteza, você concorda que essas duas boias aqui, uma em relação à outra, elas estariam em repouso, se só existissem essas duas velocidades, uma em relação à outra, elas estariam em repouso, elas não iriam se deslocar em relação a si. Uma em relação à outra, desculpa. Então, se eu quero alcançar essa boia, eu não posso depender dessa velocidade, porque essa velocidade e essa aqui faz com que, é como se um estivesse parado em relação à outra. Então, se uma está parada em relação à outra, para que eu encontre esse objeto aqui, sabendo que ele está parado em relação à minha pessoa, eu tenho que nadar por onde? Para cá. Então não é uma resultante entre esses dois, não. Essa aqui mata essa daqui. E faz com que essa boia esteja parada em relação a essas duas boias. Uma está parada em relação à outra. Então a velocidade do menino vai ter que ser essa aqui, ó. O menino vai ter que nadar para cá. Porque a correnteza influencia a boia 1 e a boia 2. Então é como se uma tivesse parado em relação à outra. Se eu vou de encontro a esse ponto e ele está parado, eu vou em linha reta. Tá? Então eu vou em linha reta diretamente para ele. Olhando a figura, essa linha aqui é exatamente a minha K. Então o gabarito linha K. Ele vai ter que ir exatamente em linha reta para chegar aqui, porque tanto essa correnteza como essa, tanto essa boia como essa, estão sendo influenciadas pela correnteza, tá? Fazendo com que uma horizontalmente fique parada em relação à outra. Então, para que esse cara encontre essa boia, ele vai ter que nadar exatamente em linha reta. Gabarito K. Onde tem o K é exatamente a letra A. Tranquilo? Então, gabarito letra A. Interessantíssimo. Eu, particularmente, acho essa questão interessantíssima. Derruba muita gente. Tá? Derruba muito, mas muita gente mesmo. Vamos lá. Um trem dotado de janelas laterais retangulares de dimensões 80 centímetros de base e 60 centímetros de altura viaja ao longo de uma ferrovia retilínea e horizontal com velocidade constante de 40 km por hora. Ao mesmo tempo, cai uma chuva vertical, chuva sem vento, de modo que as gotas apresentam em relação ao solo velocidade constante de intensidade V. Sabendo que o trajeto das gotas observado das janelas laterais do trem tem a direção da diagonal dessas janelas, determine o valor de V. Vamos lá. Bom, vamos imaginar que aqui a janelinha do trem, ela tem 80 de base e 60 de altura. Vamos colocar assim. Janelinha do trem está aqui. Tá certo? E esse trem está se deslocando a 40 km por hora. Então tem uma velocidade para cá. 40 km por hora. Beleza. E ele diz que cai uma chuva vertical nesse momento. Velocidade da chuva em relação ao solo. Ele diz que ela é vertical. Beleza? Velocidade da chuva em relação ao solo é vertical. Aqui a janela. As janelas e todas elas, mas vamos colocar só essa aqui, que tem 60 centímetros por 80 centímetros. E ele diz que em relação a esse trem, a chuva vai cair inclinada, é óbvio, né? Você percebe quando você está em um carro, tá certo? Que a chuva bate no para-brisa do seu carro, ela vai cair inclinada em relação a você. Tá? Tanto é que quando você está correndo e a chuva está vertical, você molha o corpo todinho nessa região aqui. Tá? Você molha o corpo todinho. Justamente por causa disso aí. Então ele diz que a chuva vai estar caindo aqui assim, nessa direção.
essa é a direção. Sabe onde é que ele diz isso aí? Na hora que ele fala que a chuva cai na direção da diagonal dessas janelas. Então ela cai aqui assim. Então essa é a velocidade, essa é a direção, que eu vou chamar de θ, só para organizar a minha figura. É a direção da velocidade da chuva em relação ao trem, em relação à janela. Então, mais ou menos, a composição de movimentos é essa aqui. km/h, velocidade do trem em relação ao solo. Velocidade da chuva em relação ao solo, vamos chamar de VCS. Não, apesar que eles chamam de V. Eles chamam essa velocidadezinha aqui de V. Tá? E essa é a velocidade da chuva em relação às janelas do trem. Eu vou colocar aqui. Velocidade da chuva em relação ao trem. Pronto. VCT. Pronto, acabou. E o ângulozinho θ só para eu organizar aqui. Então, vetorialmente falando, esse vetor mais esse que dá esse daqui. Mas em termos da composição de movimento, esse movimento e esse estão compondo esse terceiro movimento aqui. Tá certo? Mas em termos vetoriais, o que você tem é o quê? Esse vetor, desenha o primeiro, desenha o segundo e fecha nesse daqui. Tá? Então não tem como imaginar que era diferente, não. A lógica leva a isso aqui. Beleza. Ele pede qual o valor desse V aqui. Tá? Tranquilo. Por que tranquilo? Porque eu tenho um triângulo semelhante aqui, dois triângulos semelhantes, que aqui é 60 e aqui é 80 também. Ó. Então eu tenho um triângulozinho de distâncias aqui e um triângulozinho de velocidades. Então eu posso dizer que 60 eu tenho que 60 está por 80, 60 centímetros. Assim como V está para 40 km/h. Escrevi assim para que você veja que não tem problema com as unidades. Tá certo? Então eu fico com 40 km/h a minha unidade. Então vai ficar 8V igual a 240 km/h. V vai dar 30 km/h, essa velocidadezinha aqui. Se ele quisesse a velocidade da diagonal, seria exatamente 50. Tranquilo? 30, 40, 50. Se ele tivesse medido a velocidade da diagonal. Tu está sacando que essa daqui dá 50. E é essa velocidade, o fato dela ser maior, que faz com que você imagine que toda vez que você está numa pista e começa a chover, e você vai contar para alguém sobre essa chuva, você diz, caramba, eu estava na estrada agora, ó, chuva forte e arretada. Mas essa chuva forte é porque você recebe essa chuva assim, inclinada. E ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é o maior dos lados. Consequentemente, essa velocidade acaba sendo maior do que essas duas. Então a sensação que você tem é essa. Então quanto mais você correr com o carro, maior é esse cara aqui. Se eu aumentar esse cateto, ele se aumenta. Por isso que quando você diminui um pouco a velocidade, você percebe que a chuva fica mais leve. Quando você aumenta, você percebe que a chuva fica maior. Aí é isso que também tira a visibilidade e faz com que você acabe perdendo o controle, se é que isso já ocorreu. Então, vê como as coisas, vê como a física explica a natureza, explica coisas do nosso cotidiano. Tranquilo? Então, gabarito 40, não, cadê? 30. 30 km/h. Beleza. Questão também é super importante. Vê bem. Um disco rola sobre uma superfície plana sem deslizar. A velocidade do centro O é V0. Em relação ao plano, os valores das velocidades do ponto A e do ponto B valem respectivamente quanto? Vê bem. Isso é um movimento composto. Porque
Uma roda dessa, quando ela gira sem deslizar, significa que ela tem um movimento de translação e um de rotação. Depois a gente fala quando ela deslizar, o que é que vai ocorrer. Desculpe. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui um movimento de translação junto com um movimento de rotação. Para dar um movimento resultante. A rotação, as duas velocidades seriam essa daí, nos pontos A e B. Porque esse disco está girando nesse sentido, tá? Você está enxergando aí, beleza? Ele gira, então ele está aí, nesse ponto a velocidade tem esse sentido, sempre tangente à trajetória e aqui também. A translação é imaginar que a roda está se deslocando para lá. Transladar quer dizer somente se deslocar. Então só imaginem o deslocamento desses pontos. Se é só o deslocamento desses pontos, esses três pontos teriam velocidades assim. Sabe por que não tem a velocidade aqui do centro? Porque não tem como o centro ter uma velocidade em relação a ele mesmo. De rotação. Mas de translação tem. Então, repetindo. Só pegar um remédio na nariz aqui. No primeiro caso, eu tenho uma velocidade de translação, não de rotação. E aí você percebe o vetor velocidade dos pontos tangente à trajetória girando. No segundo caso, eu tenho a translação. Na translação desse lápis, todos os pontos desse lápis têm a mesma velocidade linear. Já na rotação, esse ponto aponta para lá e esse para cá, por exemplo, assim. Tá vendo? Esse aponta para lá e esse aqui para cima. Ele faz isso. Mas na translação, eles fazem isso daqui. Os dois movimentos dão isso daqui. E embaixo não dá nada. Se eu imaginar que aqui é V, que é V, que é V, V e V. Aqui é quanto? 2V. Aqui, V, e aqui embaixo quanto é? Zero. Então, no ponto de contato da roda com o solo, que na questão eles chamam de ponto B, vale zero a velocidade. Isso é muito importante. Porque se nesse ponto aqui você tem uma velocidade zero, por exemplo, quando a gente for trabalhar com atrito, nesse ponto o atrito a ser trabalhado vai ser o atrito estático. E o atrito estático, ele é maior do que o atrito cinético. Ele é mais seguro que o atrito cinético. Então o freio ABS, por exemplo, ele freia as rodas de um carro, garantindo que a roda não vai travar. Ou seja, ele freia as rodas de um carro, garantindo que ainda vai existir a rotação. Porque o freio convencional, ele trava as rodas do carro. Na hora que ele trava, a gente perde a rotação. E se eu perco a rotação, eu só fico com a translação. No ponto de contato da roda com o solo existe velocidade apontando para frente, então fatalmente esse carro vai derrapar para frente. Então quando eu perco rotação, alguns profissionais de empresas chamam de perder tração, tá? Mas por que ele perde tração? É isso aí. Na verdade é ele perder rotação, tá? Ele deixa de ter esse movimento de torque, de torção. Então na hora que eu perco a rotação, que eu perco a tração, que a roda trava, essa roda começa a deslizar. E na hora que ela desliza, repito, o atrito aqui embaixo passa a ser um atrito cinético, em vez de ser um atrito estático. Então por isso que os freios ABS são interessantes, porque eles saem mordendo a roda, eles fazem isso. E ao morder a roda, o que é que eles fazem? Eles fazem com que a rotação não seja perdida. Tá? A rotação não é perdida, ele vai reduzindo translação e rotação ao mesmo tempo. Não quer dizer que na mesma proporção, mas é ao mesmo tempo, fazendo com que sempre exista uma rotação para garantir sempre que no ponto de contato eu estarei trabalhando com atrito do tipo estático. Desculpe. Então aqui
Eu tô com a minha filhinha no hospital, febre quase 40 graus aí. Putz. Fiquei a madrugada todo dia com ela lá. Tô aqui pregado, meu filho. Olha a cara de zumbi que eu hoje tô aqui. Mas segue a vida. A batalha segue. Então, ó, no ponto A, nossa velocidade fica quanto? 2v. No ponto B, nossa velocidade fica quanto? 0. Então, 2v e 0. Movimento resultante. Você também pode tratar isso aqui com um centro instantâneo de rotação, assim, ó. Você pode pensar em centro instantâneo de rotação, imaginando a roda aqui assim. Se eu imaginar que a roda está girando em torno desse ponto, quando ela girar, todos os pontos giram juntos, concorda comigo? Mas esse raio daqui de rotação e esse raio aqui, um é o dobro do outro, concorda? Olha só. Se eu chamar aqui de ponto X e aqui de ponto Y, o raio de X e o raio de Y, o raio de Y é o dobro do raio de X. Como eles têm a mesma velocidade angular, a velocidade linear é ômega vezes R, como a angular é a mesma, porque todo mundo gira junto, consequentemente, se esse raio aqui é a metade desse, a velocidade aqui vai ser V, e a velocidade aqui é qual? 2V. Porque como o ômega é o mesmo, quem tem raio 2 vezes maior tem velocidade linear também 2 vezes maior. Então a gente chama isso aqui estudo do centro de rotação. Isso aqui é o que a gente chama de centro instantâneo de rotação. Se vocês fossem fazer engenharia, é o nosso CIR, tá? É o CIR da roda. Então nesse CIR você tem que tentar garantir o atrito do tipo estático para fazer com que esse torque ocorra perfeitamente. Senão ele começa a derrapar e você não tem a rotação perfeita dessa roda. Ela simplesmente começa a derrapar, tá? A deslizar. E aí o carro perde o controle. Então, para garantir isso aqui, é necessário que não exista velocidade nesse ponto para que você possa girar em torno desse ponto aqui, tá? E o atrito aqui seja do tipo estático. Beleza, meu povo? Bom, né, velho? Informação retalha essa daí. Então, vamos para a nossa última questão. Os remadores A e B da figura estão inicialmente separados por uma distância de 90 metros. A velocidade do rio em relação à margem é 0,5 metros por segundo para a direita. O remador A desloca-se para a direita e o B para a esquerda com 1,5 e 3 metros por segundo, respectivamente. Qual a distância em metros percorrida pelo remador A em relação à margem, no instante em que os remadores se encontram? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar as velocidades resultantes. Porque essas velocidades são as próprias do barco. Pode ver que ele diz que é a velocidade em relação à água e não às margens. A velocidade em relação às margens que é a resultante. Então eu tenho aqui, ó, ponto material A, que tem uma velocidade, ponto material B, que tem uma outra velocidade, aqui 1,5 por segundo, metro por segundo, aqui 3, e a correnteza 0,5 para lá. E a distância entre eles, 90 metros. Ele quer saber qual é a distância que A percorre até encontrar B. É parte dessa distância, tá? Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou achar o tempo que A gasta para encontrar B. Qual seria esse tempo de encontro? Bora lá. Beleza? Qual é a distância relativa entre eles? 90 metros. A velocidade relativa, bora lá.
Essas duas aqui, 2 metros por segundo. E essas duas aqui, sentidos opostos, 2,5 metros por segundo. Então aqui 2 metros por segundo, então a de A vai ser 2 e a de B vai ser 2,5. Como eles têm sentidos opostos, vai ficar 2 mais 2,5. 2 que eu vou somar, a correnteza aqui ajuda esse barco e aqui ela atrapalha o barco. Então vai ficar 2 e 2,5. Eu ficarei com 90 dividido por 4,5, que dá 20 segundos. Então esse cara, 20 segundos. Beleza? Ele vai gastar 20 segundos para chegar até lá. Então qual é o tempo que ele gasta? Qual é o tempo não. Qual é a distância que A percorre durante o tempo de encontro em relação a B? É só calcular agora qual é a distância que A percorre. Qual é a velocidade de A? 1,5 mais meio dá 2 metros por segundo. Então A percorre 40 metros para chegar até B. Então qual a distância em metros percorrida pelo remador A em relação à margem? Beleza. No instante que os dois remadores se encontram, A vai dar exatamente 40 metros, a velocidade dele é 2, o 2, repetindo, vem do fato de ser 1,5 mais meio. E o 2,5 vem o fato de ser 3 menos meio, que a correnteza aqui está atrapalhando. Quando eu tiver a velocidade dos dois, eu trabalho com a velocidade relativa. Sentidos opostos, velocidade relativa, eu somo. Sabe por que você não somou a correnteza nesse caso aqui? Porque aqui não é relativa. A correnteza aqui está freando esse cara em meio metro por segundo e está ajudando esse cara em meio metro por segundo. Então, aqui é a velocidade de A, que é 2, que é 1,5 mais meio, e a de B, que é 2,5, que é 3 menos 0,5. Tranquilo? Então, o nosso gabarito, 40 metros. Beleza aí, galera? Tranquilo? Beijão no teu coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.